o demônio sai e volta com 7 espíritos piores do que ele. Essa palavra não é para quem se desviou ou para quem continua dentro da igreja, mas dá lugar ao diabo. Vamos entender isso hoje aqui no nosso momento com o Evangelho. Bom, queridos, eu sempre tenho dito para vocês que um dos maiores problemas de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e interpretações erradas de texto é por causa da falta da leitura do contexto. Sempre quando formos analisar um texto, é necessário que se analise tudo o que vem antes e tudo o que vem depois desse texto. Jesus falou isso, está registrado lá no Evangelho de Lucas. Então os versos 25 e 26 vai dizer o seguinte: o demônio havia saído. Aí ele volta, encontra a casa varrida e ornamentada. Então ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Mas o que diz o contexto? Ali em Mateus 12 fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus havia expulsado um demônio e os religiosos diziam que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí nós já conhecemos a história da blasfêmia contra o Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, Jesus vai mais além. Logo depois que ele fala, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, se Satanás está expulsando Satanás, a casa está dividida e tal. Aí ele diz assim, o demônio é expulso. Aí ele sai. Quando ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Então ele volta com 7 espíritos piores do que ele ou maiores do que ele. Jesus estava usando uma linguagem de ironia. Quem conhece um pouco de gramática vai entender o que eu estou dizendo. Jesus estava sendo irônico ali. Por quê? João 8, 32, 36, melhor dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus liberta, a pessoa fica liberta. Você não vai encontrar um só lugar na Bíblia que Jesus tenha expulsado um demônio e depois esse demônio tenha voltado, e muito menos com 7 espíritos piores do que ele. Você sabia que no Antigo Testamento existiam rituais para a expulsão de demônios? E como que funcionava esse ritual? Eles duravam dias, dependendo do demônio, semanas, dependendo durava meses. Alguns casos duravam anos. Eles iam fazendo rituais, a pessoa ia sendo liberta aos poucos. Por isso, no Evangelho de Marcos, as pessoas se admiraram. Como é isso? Ele manda com uma palavra e os espíritos imundos obedecem. Porque o que eles estavam acostumados a ver eram esses rituais, essas cerimônias, que duravam, como eu disse, dias, semanas, meses ou anos. E Jesus mandava com uma palavra e o espírito saía. Os religiosos, querendo difamar a Jesus, e com inveja dele, falou, ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O que Jesus estava falando? Se eu expulso por Beelzebu, o príncipe dos demônios, por quem é que seus filhos expulsam então? Como é que vocês e os seus filhos expulsam demônios? Deixa eu falar para vocês, o de vocês funciona assim, vocês expulsam, o demônio sai. Quer dizer, você deixou a pessoa liberta. Aí o demônio volta, vê que a casa está varrida e adornada, ele volta com 7 espíritos piores do que eles. Porque ali não era uma verdadeira libertação, não era uma verdadeira expulsão de demônios. Era um processo que era usado e amenizando a situação. Por isso Jesus estava sendo irônico, entendeu? Agora, quando a pessoa é liberta de verdade. Aí eu trago um alerta para você. Essas igrejas neopentecostais e as pentecostais, volto a dizer, não estou falando mal, estou falando de uma realidade. A pessoa tem uma campanha na igreja e expulsa o demônio. Semana que vem, o demônio volta de novo. Na outra semana, o demônio está ali manifestando outra vez. Querido, nunca foi libertação. Ah, mas a pessoa dá lugar para o demônio. Quando Jesus liberta, a pessoa verdadeiramente fica liberta, ok? Quando é de Jesus, não volta mais. E com os apóstolos aconteceu a mesma coisa. Você não ouve dizer que
os apóstolos expulsaram demônios e depois eles tenham voltado, entende? Então, até hoje, aquilo que eu digo para vocês, 99% das manifestações do Espírito Santo dentro das igrejas e de demônios não são nem demônios e nem Espírito Santo, são sugestões que as pessoas recebem, sugestões hipnóticas. Então, aquilo que você vê na maioria das vezes não é demônio, e quando é demônio ele não é expulso de verdade, ok? Quando se expulsa, o demônio sai. Jesus estava sendo irônico com os religiosos da sua época, entendeu isso aí? Quando eu expulso, verdadeiramente sai. Quando vocês expulsam, eles voltam, e voltam com 7 espíritos piores do que ele. Isso não está falando de alguém que desviou, ou de alguém que está dentro da igreja e recebe uma libertação e depois dá lugar ao diabo. Entendeu isso aí?